Droga é toda substância entorpecente que causa no homem alteração em seu estado psíquico, dando-lhe a sensação de mudança da realidade. Por convenção legal, no Brasil, algumas são toleradas socialmente e outras não, definitivamente. O uso das drogas no tratamento de doenças, a descriminalização e a liberdade de expressão são os assuntos que o fórum de hoje vai discutir. Bom, para falar sobre o combate às drogas, eu recebo o presidente da Comissão Penal de Direitos Humanos da OAB da Seccional Distrito Federal, Ricardo Freire Vasconcelos, e o defensor público Rodrigo Alencastro. Quero aqui agradecer aos senhores pela presença para tratar deste tema e convidá-los já para assistir uma matéria, uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente deste assunto. Vamos ver. Segundo o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança da Universidade de Minas Gerais, o tráfico de drogas no Brasil movimenta mais de R$ 1 bilhão por ano. O problema do uso indevido de drogas, verificado nas últimas décadas, ganhou proporções tão graves que hoje é um desafio da saúde pública no país. A descriminalização do uso de maconha como forma de diferenciar o traficante do viciado vem ganhando destaque no país e dividindo opiniões. Eu sou definitivamente contra a legalização das drogas no Brasil neste momento. Pode ser que num outro momento haja condições para isso, mas no momento, considerando o contexto socioeconômico e cultural, não há condições para você liberar o uso da maconha ou de qualquer outra droga. Eu acho que ela deve sim ser legalizada, passando primeiro por um processo de descriminalização e depois a regulamentação que vai trazer a legalização, porque a maconha ela tem que deixar de ser tratada como uma questão só de segurança pública e ser tratada como uma questão de saúde pública. Ou seja, ela tem que sair da mão do tráfico, né, sair de um sustento do tráfico e começar a ser tratada como uma questão de Estado, até para tirar os proveitos econômicos, os proveitos medicinais que ela pode oferecer e além de também legalizar o uso recreativo, religioso, né, individual de cada um. O tema está ganhando as ruas. No último dia 13, em Brasília, a Marcha da Maconha reuniu quase 2.000 pessoas e foi até o Congresso Nacional em favor da descriminalização do uso da droga. Em 2008 e 2009, algumas cidades do país foram impedidas por decisão judicial de realizar essas manifestações com a alegação de que seria apologia ao uso de drogas. Independente da opinião sobre a legalização, o assunto deve ser bem discutido. Em vez de você brigar pela legalização da maconha, vá brigar para que as pessoas não passem fome, não morem nas ruas, para que o sistema de saúde não seja tão precário, tão caótico, para que as misérias humanas sejam menores. Então, resolvido todo esse contexto social desfavorável, aí as pessoas podem se dar ao direito de pensar em defender algo mais voltado para o próprio prazer. O Brasil hoje, na verdade, ele está muito atrás no debate, porque ele não se discute sobre a legalização ou não da maconha. Se discute sobre a legalidade de debater ou não debater a maconha. Bom, doutor Ricardo, doutor Rodrigo, o tema é polêmico, de fato, gera uma grande discussão, inclusive em alguns, às vezes até bastante acalorada, e também não é para menos, né? Agora, na opinião dos senhores, será que nós já estamos preparados para essa, digamos, legalização no país? Ou ainda precisa passar por um longo período aí de análise? Olha, na posição da Ordem dos Advogados no Brasil, nós entendemos que a legalização das drogas precisa ser analisado profundamente e, nesse caso, nós não podemos falar de uma amplitude de legalização de drogas. E o que está em tema em si não seria, vamos dizer, legalização de drogas. A OAB é totalmente contra o uso de drogas ilícitas, até porque o próprio nome diz, são drogas ilícitas. Nós possuímos drogas, são medicamentos, né? São utilizados livremente e são legais. Agora, drogas ilícitas e essa situação que se tem no país, não há nenhuma amplitude de utilização ou de defesa de drogas ilícitas. O que ocorre, por exemplo, na legislação criminal
o caso de uma despenalização. Nós não temos pena aplicada a uma pessoa que usa a droga ilícita, ou seja, psicotrópicos, entorpecentes, seja o que for. O usuário, ele não é penalizado. Isso não significa que não há crime, certo? Ele não é aplicada uma pena restritiva de liberdade, por exemplo, certo? É aplicado, sim, uma sanção moral, vai a um juiz, ele responde a uma ação criminal por aquele fato, porque aquilo não deixou de ser crime. Ele apenas não é apenado como uma situação, porque o delito dele é um delito de um potencial ofensivo, no qual o problema social e o que a penalidade dele pessoal, que seria o uso e o vício naquele produto, é muito maior do que colocá-lo encarcerado. Então, o OAB, ela tem uma posição de instituição que combate e previne e que necessita de tratamento desses usuários, vamos assim dizer, né? Então, há uma preocupação, como a gente pode ver do lado psicológico, de se fazer um saneamento das instituições, até porque dar condições de que se trate uma pessoa no dia a dia, mas que não se haja, é bastante importante frisar, uma legalização de uso de drogas ilícitas, certo? Ou seja, que aí, lógico, deixaria de ser a ilicitude do fato. Bom, doutor Rodrigo, a opinião do senhor a respeito desse debate? Pois é, o tema realmente, como você falou, Rimac, é extremamente polêmico, né, e suscita debates acalorados, né, de parte a parte, cada um defendendo o seu ponto de vista, né. Mas nós podemos observar que a legislação penal já vem sendo atualizada no decurso do tempo, né. Recentemente, em 2003, tivemos uma alteração profunda na legislação aplicável, né, ao usuário de drogas, que afastou a possibilidade que houvesse, como falou o doutor Ricardo, que houvesse punição com restrição de liberdade ao usuário, não só de maconha ou de qualquer droga tida por ilícita, né? Então, hoje esse tema é tratado no âmbito da justiça criminal como uma questão de saúde pública, né? O usuário tem direito a ser submetido a um tratamento, a participar de palestras, programa de recuperação de pessoas que sejam viciadas eventualmente e com isso, em muitos casos, nós temos observado na nossa prática diária que tem sido suficiente para reduzir alguns problemas, né, de pessoas com o uso, né, na verdade até com o abuso, né, da utilização das drogas ilícitas, né? Então, ao contrário da legislação anterior, que era de 1976 e que essa sim impunha a possibilidade de prisão, né, de pena restritiva de liberdade para o usuário, a legislação de 2003 veio reduzir, despenalizar, né, essas consequências, né, legais, com a possibilidade do tratamento. E hoje nós temos aí em voga o debate que eu acho que é salutar, é extremamente benéfico, que exista sim, para que a nossa sociedade decida se estamos preparados para descriminalizar totalmente, né? Ou seja, o eventual uso da droga, no caso a maconha, que está sendo objeto dessa liberação, né, não seja mais submetido a qualquer procedimento policial ou no âmbito do Poder Judiciário, e totalmente tratado no âmbito da saúde pública, né? Essa me parece que é a proposta e é um debate que a sociedade deve travar para chegarmos a um consenso. Talvez, na verdade, o que haveria nessa proposta, inclusive, até pegando como exemplo outros países, é que, não necessariamente, mas vamos aqui, talvez seria, por exemplo, em um determinado local, às vezes, por exemplo, dentro de casa, dentro de uma residência, e não na rua. Talvez seria algumas formas de legalizar, mas dentro de um certo controle, né?
até mesmo nesse sentido. Mas eu queria voltar num ponto que você abordou, que é justamente o crime e pena. Aliás, vocês dois. Não há a descriminalização, houve, na verdade, a despenalização. Mas não é uma despenalização também total, a pessoa não vai sofrer nada, né? Na verdade, tem uma sanção seria o termo administrativo, alguma coisa mais ou menos desse tipo, por exemplo, é uma pena alternativa, não há? Ou talvez um tratamento, e aí passa... Existe, na verdade, hoje, a legislação prevê o registro do fato, né, da ocorrência na delegacia de polícia competente e vai haver um termo circunstanciado que será remetido ao Poder Judiciário, ou seja, existe ainda o processo de natureza penal, né, de natureza criminal. Mas a legislação foi alterada para que a pessoa, ainda que venha a ser condenada por esse delito, ela seja submetida apenas a uma admoestação, um alerta, né, do prejuízo que as drogas podem trazer para o seu organismo, né? E a regra geral, a prática diária que nós estamos vivenciando é que as pessoas têm tido acesso, têm tido a oportunidade de se submeter a esse acompanhamento psicoterápico, a institutos penais, né, como o da transação penal, em que, para evitar o andamento daquele processo de natureza criminal, a pessoa autuada pode concordar em fazer esse acompanhamento, né, participar de palestras, de cursos, até de acompanhamento psicoterápico, se for o caso, né, e tudo isso definido de comum acordo entre o representante do Ministério Público, o magistrado e principalmente com a concordância da própria pessoa, né, em participar desses programas. Agora, Ricardo, como é que fica, por exemplo, numa situação como essa, deve ser a dúvida de muitas pessoas, com relação num primeiro momento foi pego ali com baseado e vem essas sanções, digamos assim. Mas como é que a lei trata a reincidência? Olha, nesse caso é tratado, como o eminente defensor público falou, como um problema de saúde pública, né? Nós não tratamos hoje, é bem importante frisar isso, o usuário como o traficante. O traficante ele pratica um ilícito de natureza criminal e com uma reprobabilidade social muito elevada. Por quê? Porque ele provoca o problema público, de saúde pública, que é o vício, que é um grande problema e é um problema que a OAB está em cima e está combatendo de forma muito incisiva. Nós temos vários programas hoje e temos vários projetos que estamos participando, que depois eu gostaria de falar com maior detalhe sobre as nossas cartilhas, sobre bullying, sobre pedofilia e principalmente sobre essas drogas altamente destrutivas e que matam em pouquíssimo tempo, que seria o crack e seu subproduto muito piorado, que seria o oxi. Então, isso tem que ser combatido de forma incisiva e sem nenhum abrandamento. Agora, o usuário que já está sendo apenado por esse fato, esse usuário é tratado por uma forma social. Até porque existe um ponto que eu gostaria de tocar especificamente, relembrando o eminente ministro Celso de Mello, nós temos uma legislação que permite o uso de algumas drogas, como cannabis sativa, no tratamento para evitar maiores sofrimentos e melhorar a vida psíquica de alguns pacientes terminais. Principalmente em AIDS, se utiliza, sim, a cannabis sativa como uma forma de aumentar a sobrevida e a melhora daquele paciente, certo? Então, algumas drogas, mesmo que ilícitas como a maconha, elas têm uma função medicinal. E isso já é liberado no país, apesar da população ter pouca notícia disso, mas é uma legislação de 1977. A medicação à base de cannabis sativa para
melhoria de tratamentos psíquicos e de pacientes terminais, seja de câncer, de AIDS, sejam aqueles pacientes que precisam de uma melhora em seu psicológico e também na sua alimentação, porque é uma das consequências do uso da maconha, ela causa fome. Então, neste caso, é-se utilizado como um benefício à sociedade. Utilizando-se uma droga com controle legal e com benefício à sociedade, como já vem se utilizando desde 1977, só que não há um marketing em cima disso, né? Ela é utilizada e gera uma sobrevida melhor a essas pessoas, certo? Então, não seria a busca de uma legalização no sentido do amplo uso de sem uma fundamentação, e é bem importante frisar, porque o voto de eminentes ministros tem esse significado social, tem esse significado de tratamento e de saúde pública, com utilização terápica, utilização em situações que você não verifica algo nocivo à sociedade. E é exatamente assim que deve ser tratado um usuário, independente de uso uma vez ou outra, há necessidade de tratá-lo como uma situação de problema de saúde pública. E não para recreação. É um fato que você tem que estipular pesos, checks and balances, como se diz no direito, no common law americano, pesos e medidas, sobrepesos. Aquilo que é como qualquer direito constitucional que está no artigo 5º, ele não é absoluto. Você tem que sobrepesar aquilo que é mais benéfico à sociedade. Certo. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo no programa Fórum. O tema de hoje é combate às drogas. Lembro que você pode participar por meio do endereço eletrônico fórum@stf.jus.br. Até já. Bem, nós estamos de volta com o programa Fórum, o tema de hoje, combate às drogas. Eu queria voltar num ponto aqui com o Dr. Rodrigo, justamente sobre essa reincidência que o Dr. Ricardo já abordou no bloco anterior, Dr. Ricardo. Mas aí, às vezes, a pessoa fica com essa sensação, bom, não há então a pena. Sim, primeiro, a pessoa é fichada, de uma forma simples, fichada, porque isso lá no futuro pode trazer problema para essa pessoa. Ela acha que não, foi pego com baseadinho, uma peninha alternativa ali e tal, e está tudo acabado. Bom, não é bem assim, porque no futuro ela pode responder por algo que foi o crime, que é, sim, ter aquele produto entorpecente. Mas aí a pessoa tem, vamos supor, essa pena alternativa. Daqui a pouco ela retorna pelo mesmo motivo que é o consumo ou o porte ali da droga. Aí ela pode ser encaminhada, então há uma evolução nessa digamos, pena. Ela vai então ser encaminhada para um tratamento. E aí ficam dois pontos. Primeiro, esse tratamento ela não é obrigada a ficar numa clínica, ela não pode ser presa ali, a não ser em casos excepcionais. O outro ponto, e aí é também do questionamento, vamos supor que nesse período em que ela ficou numa clínica, passado ali 2, 3 meses, acha que está recuperada, mas cai novamente no erro e novamente se depara aí com as portas da justiça. E aí, vai ficar a vida inteira desse jeito? Pois é, aí temos duas situações aí. A pessoa que assume o compromisso perante a justiça criminal de comparecer a um tratamento, de se submeter às suas regras, né? Obviamente para que ele tenha o resultado necessário, né? E descumpre esse compromisso, né? Essas regras do acordo que foi formulado com o Ministério Público, com o representante do Poder Judiciário, ela pode ter, sim, suspenso esse benefício, né? E aí, na verdade, sofrer uma sentença que tem natureza condenatória, uma sentença penal que pode ensejar uma anotação na sua folha penal, na chamada ficha, né? A pessoa fica com aquele registro e quando for procurar um emprego, quando for precisar de algum público, por exatamente, vai aparecer lá aquela anotação. É o maior prejuízo, eu acho, que pode acontecer
ainda mais considerando que pessoas que têm eventualmente problemas com entorpecentes, quando o problema é mais grave realmente, né, normalmente o emprego representa uma possibilidade real, né, de fugir, de sair, de recuperação, enfim, em última análise, né? Agora, dentro, claro, desse contexto, não há um projeto, ou pelo menos uma forma de impor esse tratamento, porque aí também tem o outro lado, né? Trata-se de um vício, uma questão de saúde. É uma questão muito delicada, né? A legislação brasileira hoje não permite mais a internação compulsória, né? Isso tem que ser feito de comum acordo com o próprio usuário, eventualmente viciado, enfim. A pessoa tem que concordar em fazer esse tratamento, fazer esse acompanhamento, né? Há casos excepcionais quando, por exemplo, quando de uma interdição, né? Casos em que a pessoa pode estar gerando risco a terceiros ou até a si própria, são exceções, né? Mas para fazer aquele tratamento de mais longo prazo, o que normalmente é exigido em caso de dependência química, dependência de drogas, é indispensável que a pessoa também tenha interesse e concorde em fazer esse acompanhamento, esse tratamento da forma devida, né? Agora, doutor Ricardo, temos aí clínicas preparadas para isso? Ou seja, e aí eu não perguntaria aqui no sentido de clínicas particulares em si, mas, por exemplo, o Estado oferece esse suporte? Olha, é dever do Estado oferecer suporte. Nós sabemos que nós passamos por grandes problemas na saúde pública no Brasil em geral, né? Nós temos essa dificuldade e para isso que a OAB vem trabalhando num papel de prevenção. Por quê? Para não chegar ao ponto da necessidade imediata do tratamento. Então, nós temos trabalhado num trabalho de prevenção que é melhor, porque, para ser bem franco e direto com o telespectador, o viciado em Oxy, por exemplo, que é um subproduto muito piorado do crack, ele não dura um mês. Ele morre em semanas. Porque essa droga é altissimamente destrutiva. As pessoas não têm ideia da destruição que é o chamado Oxy. Ele é feito com base de solventes, ele é feito com água de bateria, soda cáustica, para poder se fazer a pedra, em vez de utilizar, por exemplo, o crack, que utiliza água destilada, bicarbonato de sódio. Então, nesse caso, ela fica mais branquinha, a pedra, mas ela tem uma concentração menor de cocaína. A pedra do Oxy, ela é praticamente 80% de cocaína. O resto é o solvente que utilizou, que foi aquecido para transformar em pedra. O que ocorre? Esse solvente entra no organismo e causa úlceras, tanto nas vias respiratórias quanto nas vias alimentares. Então, aquela pessoa não consegue se alimentar porque ela expele automaticamente todo o bolo alimentar. Ela não consegue beber nada porque o que passa não consegue ser digerido. Então, gera diarreias, vômitos. Ela não consegue se alimentar, se continua, porque a droga ela tem um efeito de 5 minutos de auto-êxtase, muito maior do que a cocaína e do que o próprio crack, vamos assim dizer. O Oxy não é uma droga, pelo Instituto Criminalística, dito como droga em si, ele é subproduto e muito piorado do crack, né? Então, por que eu volto a frisar isso? Não é o tratamento do viciado em Oxy que vai dar certo, porque ele morre. Ele morre porque ele ficou viciado naquela droga, não há tratamento para ele. O tratamento vai ser a morte. Então, por isso que nós estamos batendo na prevenção, e eu faço um apelo aqui social, porque a OAB está buscando uma coisa inédita. Nós estamos querendo distribuir no Distrito Federal cerca de 1 milhão de cartilhas sobre o crack e sobre o Oxy para mostrar o malefício disso. E não é só uma cartilha voltada às crianças,
porque uma prevenção para que elas saibam quem é o traficante, identifiquem como é o traficante, como ele aborda, uma para aquele possível futuro, tomara que não seja o usuário, né? E a terceira que seria para uma melhoria nos tratamentos, porque o tratamento nós dependemos da saúde pública, nós dependemos de orçamento público, e isso é complicado, isso passa por uma legislação, uma burocracia muito grande orçamentária, então nós queremos parcerias para que essa prevenção e que chegue de uma forma como a TV Justiça está fazendo aqui. Nós queremos essa prevenção para as pessoas terem notícia do que é essa droga destrutiva, porque ela é muito barata, ela não está hoje, vamos assim colocar, no âmbito da classe social alta, ela está na classe pobre, na classe CD. Então é oferecida a pedra a R$2, R$1, para que vicie aquela pessoa. Vai perguntar para aquele traficante que é milionário se algum filho dele não usa droga. Ele reprime o filho de uma forma muito pior do que uma penalidade criminal. Pode ter certeza que o filho de traficante não usa droga e que o traficante não usa droga, porque ele sabe o malefício que é aquilo. Ele só quer encher o bolso dele. A verdade é essa, ele quer se enriquecer com um problema social. Ele não está nem aí para aquela pessoa se ela está viciada ou não. Então, isso é um trabalho, sim, da Comissão de Direitos Humanos para acabar essa cartilha vai ser distribuída nas escolas? Certo, nas escolas nós vamos fazer o projeto, se tivermos possibilidade de fazer até no fim de nossa gestão, continuar a gestão que vem, se formos nós e outros colegas se forem, não interessa, o que interessa é o trabalho preventivo que nós temos que fazer e de forma incisiva mostrar que essa droga é altamente destrutiva e hoje já temos aí dos derivados de crack e oxi e de seus derivados, 600 mil viciados em um ano no país. E a morte é iminente. Essa pessoa que usa essa droga altamente destrutiva, que é o oxi, ela não consegue se alimentar. E se ela utiliza de novo, de 4 a 5 dias ela morre, porque não consegue se alimentar. O corpo rejeita o alimento. Então é seríssimo você ingerir soda cáustica, água de bateria. Isso é altamente letal e corrosivo ao órgão humano. Bom, deixa eu fazer aqui a mesma pergunta para o Dr. Rodrigo. Eu imagino, claro, até pelo cargo que ocupa, talvez não vá poder falar aqui, generalizar pelo Brasil, mas pelo menos em função do Distrito Federal. Nós temos aí, então, clínicas que podem dar esse suporte no tratamento? Pois é, esse tratamento de recuperação, né, ele é um tratamento caro, né, demorado muitas vezes, e que aqui no Distrito Federal, especificamente, vem sendo realizado principalmente pelo próprio Poder Judiciário, pelo setor psicossocial, né? Um órgão formado por assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, né? Muito bem qualificados, aliás, que tem feito esse acompanhamento e tem dado cumprimento a esses acordos que são feitos no âmbito da justiça criminal. Que dá resultado, não? Tem dado resultado em muitos casos, né? Muitos, é até gratificante, né? E receber algumas pessoas que passam por esse acompanhamento e têm resultado positivo, né? E deixam de utilizar a droga, deixam de viver naquela situação de desarmonia pessoal, familiar, né? Que a droga costuma trazer, né? E muitos, como eu te falei, em muitos casos dá resultado sim, né? Agora, existem também outras clínicas que têm convênios com o poder público, mas nós observamos que ainda é um número muito aquém daquele necessário para dar conta de toda essa demanda, né? Como o Dr. Ricardo falou, o resultado dessa utilização de drogas, principalmente as mais nocivas, né? Crack, oxi, que hoje surge por aí, é muito drástico, né? A devastação que ela causa no organismo é muito grande. E o número de pessoas também usuárias tem aumentado
num número muito rapidamente, né? Então, o que nós temos visto é que essas clínicas, esses centros de tratamento, infelizmente não têm dado conta de receber todas as pessoas que precisam, né? Que até buscam muitas vezes esse tratamento, esse recurso. Exatamente. Bom, na verdade, eu imagino aqui, fica clara a situação da clínica particular, que, por exemplo, talvez a pessoa que tem ali um poder aquisitivo, quer que o filho faça um tratamento, ou ele mesmo, aí tá fácil, está explicado, vai, faça o que eu digo na questão, né, vai pagar e tal, vai ter ali o tratamento. Mas com relação a pessoas que não têm esse recurso, e aí são deparadas com essa situação lá mesmo no tribunal, e há essa proposta, aí já entra a defensoria e tal. Isso. A clínica em si, ela recebe um incentivo ou do executivo ou do próprio judiciário para que tenha ali, então, possa receber aquele cidadão que teve problemas e que aí está em busca da recuperação? Pois o que existem convênios entre a rede pública de saúde e algumas clínicas, né? Mas a maior parte delas ou são particulares ou tem algum caráter religioso, né? São pessoas que fazem o trabalho com de forma missionários, enfim, né? Que fazem esse trabalho de forma muitas vezes gratuita. Vale aqui frisar, inclusive, que não é apenas a religião católica, mas os evangélicos, eu digo religiosos, né, em geral, claro. Exatamente. Todas as religiões, né? Eu digo, tem um fundo religioso normalmente, né? De caráter espiritual. As pessoas que lá estão prestando esse serviço o fazem com base em doações, etc. E muitas vezes não cobram nada das pessoas que precisam, né, desse tratamento. Nesse convênio, há esses convênios, há uma contrapartida para as clínicas. Você está me falando que aí tem por meio do sistema de saúde. Do sistema de saúde, mas é um número extremamente reduzido. Por exemplo, eu posso falar do meu ofício, né, diário. Em regra, não encaminhamos pessoas para internação, né, em clínicas que dependam do poder público para a sua, né, manutenção, digamos assim, né? Esse tratamento, em regra, e a Defensoria Pública opina ou concorda com a realização desse acompanhamento, na maioria das vezes tem sido feito pelo próprio Poder Judiciário por intermédio do seu setor psicossocial, né? Alguns órgãos, hospitais públicos, dão atendimento emergencial em casos mais graves, quando há risco para terceiros ou para a própria pessoa, como eu já falei, mas esse atendimento é psiquiátrico e normalmente tem um período de tempo muito limitado, que não é suficiente para tirar a pessoa dessa situação de vício, de dependência química. Até porque a fila deve ser grande e ela tem que andar também, né? Exatamente. Então, é uma situação realmente bastante delicada. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Já estaremos de volta com o programa Fórum. O tema de hoje, combate às drogas. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico forum@stf.jus.br. É um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. De volta com o programa Fórum, tema de hoje, combate às drogas. Ricardo, vou voltar aqui num ponto que nós já discutimos sobre ele, mas que eu até entendo que ele também causa uma certa polêmica, que é o seguinte: nós temos aí a despenalização. Por um outro lado, nós temos, ainda é um crime, né? O porte, né? A posse, a pessoa quando está ali consumindo a droga, ainda ela é criminalizada. Mas o que acontece? Há uma grande discussão sobre, se não há pena, também não deveria ser crime. Será que passa aí pela ideia do Congresso Nacional, então, de descriminalizar? Olha, no entendimento criminal, se utilizam várias teorias para se verificar a consequência de uma utilização de uma pena restritiva de liberdade. Por que eu falo isso? Um delito, ele não deixa de ser um delito quando ele é criminalizado. Ele é um delito, ele é um fato típico, ilícito e antijurídico. Ele é um delito, ele é um crime.
e é o caso, Só porque não tem usuário pena, não só não tem a pena. Por quê? Porque a pena, ela tem funções preventivas, funções educativas e repressivas. Como já abordado anteriormente, o usuário, vamos assim dizer, ele já está sendo apenado socialmente pela sua condição e pela sua marginalização pessoal e psicológica. Ele já tem essa pena, porque a pena, ela tem uma função, retribuição de pedagógica, né? A pessoa ser apenada naquele sentido, duramente, para que ele não venha a cometer novamente. O usuário, ele tem que ser tratado para que ele não venha a reincidir, certo? O que ocorre? Portanto, utilizando-se as teorias do direito penal, por exemplo, da adequação social, nós não podemos penalizar aquela pessoa que já está sendo penalizada dessa forma. Entendi. E esse fato, ele é reprovável socialmente, sim, mas o usuário, indiretamente, como alguns defendem, que ele deveria ter uma pena, por exemplo, ele estaria contribuindo ao tráfico. Esse não é o entendido. O entendido é que o problema social tem que ser resolvido. E a legalização, nesse sentido, não auxilia nisso também. Porque o entendimento é que o tráfico de drogas, muito diferente do usuário, que é altamente nocivo à população, ele não pode ter indiretamente ligado ao usuário o seu abrandamento. Portanto, eu não posso, e isso é muito específico e claro em estudos de Luiz Flávio Gomes e das próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto às últimas decisões, dizendo que não há uma descriminalização da utilização ou liberdade de uso da maconha e de outras substâncias. Nós estamos falando de um problema social. Nós não podemos atuar na parte criminal dessa, porque há um reflexo no tráfico. Se você libera aqui, você pode liberar. A situação do traficante é abrandada. E isso não pode ocorrer, porque a tipificação criminal, com sua consequência de utilização de uma represália penal que deve ser dura contra o traficante, e aquele que distribui, e todos os outros que, de certa forma, traficam a droga, né? Que produzem, que distribuem e tudo mais, todas as tipificações que estão lá no tipo penal específico, que é o tráfico ilícito de entorpecentes, ela não pode ter uma ligação com o usuário, que o usuário quebra-se esse nexo de situação, porque ali eu não posso apenar mais do que ele já está sendo apenado, porque o próprio colega, o defensor público aqui informou que ele já é punido, vamos assim dizer, né? E você tem os institutos dos benefícios penais que são oferecidos para que aquela pessoa se ressocialize, diferente do traficante reincidente. Esse sim tem que cumprir pena e tem que ser afastado do usuário. O usuário tem que ser tratado como uma saúde pública. O usuário tem que ser tratado pelo governo, pelas entidades, como a OAB, proteger aquele cidadão para que ele não venha a utilizar mais e que não venha novamente a reincidir nessa situação. Agora, o traficante não. Portanto, você tem uma diferença de penalização, certo? Esse delito é um delito de alto potencial ofensivo, gera problema social altíssimo grau. Esse outro delito é um delito de
pequeno potencial ofensivo, que é consequência desse daqui. Se eu afastar e tratar esse aqui, eu consigo tentar, pelo menos em tese, isolar e combater mais esse aqui. Uma das críticas que se faz, e aí o doutor Rodrigo pode colaborar nessa observação, se faz uma crítica de que houve sim a distinção entre usuário e traficante, mas não há uma proporcionalidade na punição do traficante. Ou seja, alguns entendem que deveria ser uma pena mais rígida para... Pois é, na última alteração legislativa que nós tivemos, no ano de 2003, a situação do traficante, do tráfico, a guarda em depósito, né, a pena foi aumentada significativamente. Né? Ao mesmo tempo em que o usuário foi tratado de forma mais amena, de forma mais branda, o traficante teve a sua pena, né? As penas para o tráfico de entorpecentes foram ampliadas, né, de forma sensível. Né? E, de outro lado, também foi prevista uma redução de pena para os casos em que tem até estreita relação com o usuário, que é aquele caso em que a pessoa é viciada, né, em entorpecentes e passa a fazer aquele comércio de forma a sustentar o próprio vício. Então, é um usuário que, se estiver na condição de traficante, acaba até tendo um tratamento mais benéfico, né? Ainda que com penas também razoáveis. Né? Sim. Mas o fato para o tráfico de drogas, toda a legislação, acho que no mundo inteiro, é consenso que deve aumentar, né, a punição e o combate, a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes. Outra questão, a lei não trata da quantidade, né? A lei não trata da quantidade. Isso é um problema, até acho que evoluiu nesse ponto a legislação, porque não é só a quantidade de entorpecente que pode determinar a eventual prática de tráfico de drogas, né? É todo um contexto, né, de comercialização, de troca de valores, né, de estímulo à utilização do entorpecente, né? Então não é só a quantidade que vai determinar a capitulação do fato, né? Seja como usuário, seja como traficante, né? Isso tem que ser avaliado no contexto em que ocorre, né? Então, como o Dr. Ricardo estava falando, não há dúvida que o tráfico de entorpecentes deve ser rigorosamente combatido, né? E vem sendo tratado de forma mais rígida pela legislação penal. Né? As penas foram aumentadas e todas as políticas públicas, né, são no sentido de reprimir o tráfico de entorpecentes. Né? E a discussão sobre... Ricardo, a discussão sobre liberdade de expressão, você inclusive tocou nesse assunto agora há pouco, mas aí vamos entrar. Liberdade de expressão versus apologia. Sim, apenas complementando um ponto que o eminente defensor colocou sobre a tipificação do tráfico de drogas, a habitualidade é um dos maiores pontos que se coloca, porque no caso seria, vamos assim dizer, da reincidência daquele traficante, né? Assim, vamos dizer, a habitualidade, a continuidade de se estar traficando. Isso é um dos maiores pontos que faz a tipificação e a diferenciação. Não seria a quantidade, mas sim, sim, a quantidade, ela não tem um condão específico de tipificação. Como o eminente colega falou, nós temos outras características que tipificam o ato do tráfico de drogas, né? A comercialização, a utilização econômica e principalmente a habitualidade, o ato contínuo daquilo. E isso é verificado através de investigações, através de testemunhos e denúncias. Aí se dá o ato, porque a tipificação criminal, ela tem que ser enquadrada naquele tipo que está na lei. Por isso que eu voltei a frisar, um é bem repressivo e o outro é brando. Por quê? Porque a sua função social de pena, ela tem que ser diferenciada. Então, o traficante é tratado de uma forma mais rigorosa e deve ser por causa de sua consequência social. E o usuário é tratado de forma branda exatamente pelo problema social
e já ser apenado por isso, pelo uso da própria droga, já está lhe causando todos esses malefícios, como eu coloquei. Colocá-lo numa cadeia não adiantaria em nada, apenas o reprimia mais psicologicamente e causaria a morte mais rápida. Não seria o papel pedagógico, né? Na verdade, exatamente, tem que ter uma função pedagógica. Já a tipificação criminal, no caso do tráfico de droga, ela é específica naqueles pontos colocados e tem uma ampla situação de tipificação, como fabricação, importação, cultivo, plantio e várias outras situações são verificadas quanto à habitualidade, comercialização e utilização. Tudo se leva à tipificação. Certo? Agora, quanto ao ponto específico da liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela está contida no nosso artigo 5º das garantias do cidadão, certo? As garantias constitucionais, lembrando mais um ponto que eles não são poderes absolutos, né? Há uma relatividade e proporcionalidade dos seus fatos, e isso eminentes ministros, principalmente o eminente relator Celso de Mello, ele explicou magnificamente bem. Nós temos a liberdade de expressão, que é o seu ponto de vista sobre o que você pensa e o que você quer debater. Isso, como qualquer outro cidadão, eu tenho direito de expor as minhas opiniões públicas de forma pacífica, e aí já voltando a mais um artigo, mais um inciso que está, da liberdade de pensamento, está no artigo 5º, inciso 5º da Constituição. Agora, já o artigo 5º... Aí o que o grande discussão e a apologia, né? Fica versus, né, doutor Rodrigo? Sim, mas aí é que está. A tipificação da apologia em si, ela está diretamente no uso da sua expressão, mas buscando outra pessoa a utilizar aquele para que aquela pessoa seja influenciada a utilizar. Diferente de eu expor aqui. Por exemplo, dando um exemplo, como nós vimos uma posição de um cidadão e uma posição de uma psicóloga. Ela contra e ele a favor. Ele é a favor. Ele, ali naquele aspecto, ele não está dizendo, olha, o usuário vai ter benefício por isso, por isso, por isso, por isso, então use. Isso é apologia. Use enquanto a droga é ilícita. Se eu falar, use essa droga ilícita para esses fins e tal, eu estou cometendo uma apologia. A tipificação, ela tem que ser bem colocada. A liberdade de expressão, ela está limitada ao poder legal. A liberdade de expressão, ela é limitada pelos princípios e proporcionalidade. Então, não é uma liberação geral. O Supremo Tribunal Federal, em hipótese nenhuma, deu uma liberação geral a favor da apologia do uso de drogas. Não. O Supremo Tribunal Federal disse que aquelas pessoas, ao ponto de vista tanto do AB quanto do ponto de vista que eu coloco aqui, pessoalmente, como criminalista, da liberdade de expressão e da liberdade de se reunirem pacificamente, porque uma passeata, vamos assim dizer, ela é uma liberdade de reunião pacífica de um ponto de vista homogêneo entre aqueles participantes. O tema pode ser qualquer tema, desde que não sejam temas militares e utilização de armas e defesa de situações ilícitas, né, como, por exemplo, para fins de terrorismo e paramilitares. Então, nós temos essa liberdade. Ou a agressão a grupos, determinados grupos. Sim. Que, complementando aqui o que o doutor Ricardo coloca, apenas o que o Supremo Tribunal Federal garantiu, né, é a livre
possibilidade de expressão do pensamento e até a crítica à legislação Debate, penal, né? E deixou bem claro que a apologia não está sendo permitida, né? Apenas a manifestação contrária ao dispositivo é muito tênue. Podemos relembrar que no passado, então, o deputado Fernando Gabeira teve que se defender com a sua imunidade parlamentar, né, de palavras, votos e opiniões, para poder defender a liberação da maconha na ocasião. Né? E hoje o Supremo Tribunal Federal só vem dizer que qualquer cidadão, né, como princípio elementar da democracia, pode dirigir crítica respeitosa, construtiva, da forma adequada, mediante reunião em praça pública, na forma correta, devida, né, a qualquer dispositivo legal e até mesmo constitucional. Né? Temos vários projetos de lei em andamento aí no Congresso Nacional e qualquer cidadão é parte legítima para entrar nesse debate, né, que é um debate relevante, né, acalorado, que vai tomar conta de vários setores sociais e é necessário que assim ocorra. Daqui a pouco vai levantar alguém e dizer, propor um referendo sobre isso, mas é uma outra história. Bom, há uma outra corrente, e aí eu quero a opinião nada mais justa aqui de um criminalista e também de um defensor público, e aí quem dera nós tivéssemos aqui um secretário de Segurança Pública para dizer o seguinte, e aí há uma corrente que defende a liberação, vamos aqui colocar em especial da maconha, e aí o plantio. E por que dessa liberação e desse plantio? Porque aí estaria inserido num contexto social de segurança pública de que o traficante perderia então seu poder de venda, de comercialização e automaticamente talvez o tráfico perderia suas forças. Mas isso funcionaria na opinião do defensor e depois na opinião do criminalista? Olha, eu posso falar da experiência diária, né, em contato com a área criminal aqui no Distrito Federal, e o que nós observamos é que a raiz, a origem de muitos tipos de delito, não só tráfico de entorpecente, mas também roubos, homicídios, etc., tem origem em disputa entre traficantes, entre utilização de droga, enfim. Lamentavelmente está na raiz de muitos crimes, né? Isso até eu acho que é notório. Agora, esse argumento de que a liberação da maconha vai enfraquecer os traficantes e evitar aí uma série de embates que o Poder Executivo, as polícias têm, eu acho que deve ser analisado com muita reserva, né? Porque, primeiro, que as drogas hoje não se resumem apenas à maconha, né? Temos muitos outros tipos de droga aí que têm um poder de devastação muito maior, né? Um poder tóxico muito mais amplo, né? Então, eu acho que talvez não houvesse essa redução efetiva dos traficantes e com todo o seu poder de fogo, de até desafio à autoridade constituída, né? E eu poderia ressaltar também a experiência que nós estamos acompanhando lá no Rio de Janeiro, das unidades de polícia pacificadora, né? Esse contato com a comunidade, né? De aproximar, né, a polícia e os órgãos de repressão da própria comunidade como forma de reduzir essa utilização. Então, eu particularmente digo aqui a minha opinião pessoal como defensor público, né, que é reservado eu vejo com reservas esse entendimento que a liberação da maconha poderia reduzir esse poder dos traficantes. Sua opinião? A opinião como criminalista, né, falando sobre o aspecto de se liberar inclusive o plantio, que aí, né? Primeiro, para que se haja isso, há uma necessidade de alteração de legislação para que ela se transforme naquelas que hoje já são liberadas, né, que é uma forma que já existe, uma legislação desde 1977, que libera com justificativa a utilização para fins terapêuticos e religiosos também, né? E medicamentosos. E nesse caso, em si, o plantio e no caso do consumo, verificando nesse ponto, como o eminente colega falou, é um entendimento que não se enfraqueceria o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas hoje, ele não se baseia
vamos dizer, como na maconha. Você tem hoje drogas muito mais baratas, mais fácil de se fazer, como, por exemplo, o crack e o oxi, né? No caso, o oxi é um subproduto do crack. Então, vamos especificamente dizer do crack que seria um produto também da cocaína, né? Então, hoje, os traficantes, eles se colocam nesses ramos mais lucrativos. Eu entendo que uma legalização não altera o quadro. Doutor Rodrigo, doutor Ricardo, muito obrigado pelos esclarecimentos, um tema realmente bastante acalorado, relevante, inclusive que ainda vai gerar muitas discussões, que é o combate às drogas, legalização ou não, enfim. Mas o programa Fórum fica por aqui e você pode participar, fórum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.